Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Renan, sou monitor da disciplina. Venho hoje falar com vocês sobre alguns pontos da matéria. Aproveito também para fazer um lembrete, quem puder, quem quiser, entre no grupo da disciplina no Facebook. Se inscreva aqui no canal do professor para não perder o lançamento das novas aulas. Qualquer dúvida, apontamento, sugestão, entre em contato com a gente, manda mensagem para mim, pro professor, pode mandar e-mail, messenger, WhatsApp, o que for mais cômodo para vocês, tá? Estamos à disposição. Pois bem, vamos tratar hoje do livro 6, vamos encerrar a parte geral do CPC. Esse livro ele aborda a formação, suspensão e extinção do processo. São 3 títulos, e cada um deles para um desses temas, beleza? É uma sequência até que bem lógica, porque, pensem comigo, existe uma relação de direito material, dali se desenrola uma causa de pedir, isso faz nascer um processo, esse processo tramita, espera-se que ele tramite continuamente, mas a gente vai verificar hipótese em que ele é suspenso, né, sobrestado, e por fim ele se extingue, ele morre, podendo ser com ou sem resolução de mérito. Vocês talvez já tenham dado uma olhada nisso em TGP, seja como for, a gente vai falar um pouco também. Pois bem, a gente vai ver, então, começando por esse primeiro título da formação do processo, a gente vai ver o artigo 312, que traz o marco inicial de quando a propositura da ação tem o seu início. Exato. Ok? Esse início se dá com o protocolo da petição inicial. Então, isso é uma simplificação do CPC de 2015, porque no CPC de 73 esse assunto era bem mais complexo. Dependia do despacho do juiz em cima da petição inicial, e precisava de uma verificação se a comarca para a qual aquela petição inicial estava indo era de vara única ou se dependia de distribuição. Era um assunto mais complexo. O CPC de 2015, na sua sistematização, simplificou esse assunto e deixou bem claro lá no artigo 312. A propositura da ação se dá com o protocolo da petição inicial. Ok? Notem ainda que, por enquanto, essa relação processual ela não é triangular, porque você tem um autor entregando a petição inicial para o Estado juiz, solicitando a tutela jurisdicional, mas ainda numa relação bilateral. Ainda não há relação tridimensional. Ainda não há aquela tríplice relação jurídica, que vocês também já devem ter dado uma olhada em TGP, que compõe o que a gente entende como processo, que é autor, réu, Estado juiz. Ok? Apesar de já haver a propositura da ação, apenas o autor e o Estado juiz se encontram nessa etapa no processo. Então, é preciso trazer ao processo o seu terceiro sujeito, que precisa fazer parte dele, o réu. Como isso acontece? Através da citação, e não só da mera citação, mas da citação válida. Por isso que em doutrina você é comum ler coisas como a regular triangulação processual das partes depende da citação válida do réu. Não só da citação comum, mas da citação válida, ok? O processo ele não precisa da citação do réu para se considerar formado, mas a citação válida torna tríplice essa relação processual, relação jurídico-processual. Entenda que a partir daí, a partir da citação, o réu ele pode tomar as medidas que lhe couberem. Ele pode contestar, impugnando as pretensões autorais, ele pode ficar silente, incorrendo em revelia, ele pode reconhecer o direito pleiteado, ele pode reconvir, enfim, ele pode adotar todas as atitudes que lhe couberem, mas para isso ele precisa ter ciência de que existe uma demanda jurisdicional em face dele. Por isso a importância da citação e da citação válida. Então, a partir do momento que houver essa citação válida, a relação jurídico-processual se completa e passa a ter autor, réu, Estado juiz. Cada um com suas atribuições, buscando o melhor fim processual possível, de acordo com aqueles princípios que a gente viu lá no começo do CPC. Ok? Nós temos, então, uma manifestação do princípio da inércia da jurisdição, que a gente viu lá no artigo 2º, justamente por partir da parte a iniciativa de propor a ação começa com o protocolo da petição inicial, então cabe à parte protocolar a petição inicial, correr atrás da elaboração da petição inicial, constituir um advogado. E note que a ação ela não começa com a problemática do direito material que deu origem àquele processo, ela não começa com a assinatura da procuração para o advogado que vai tocar aquela causa em nome de uma das partes. A
A ação judicial começa com o protocolo da petição inicial. Essa é a regra do artigo 312. A petição inicial é um instrumento da demanda, sendo uma ferramenta pelo qual se exerce o direito de demandar perante o judiciário e deve seguir um rol de requisitos que está no artigo 319, que, enfim, já é um outro tema, os requisitos da petição inicial. Assim diz o artigo 312. Está lá, livro 6 da formação, da suspensão e da extinção do processo, título 1º da formação do processo, artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz contra o réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. Perceba que esse artigo é bem importante. Protocolada a petição inicial, no caso de vara única, quando só existir aquela naquele município, ou distribuída, ou quando for necessária uma distribuição, porque existem várias varas na mesma comarca. Município não, comarca. O juízo competente vai manter a condução daquele processo até que ele seja extinto, salvo hipóteses de transferência de competência por algum motivo, mas a regra é essa. Então, já existe um processo, ele inclusive prova de que já existe, que ele pode vir a ser extinto, ou seja, não teria como extinguir algo que ainda não existisse. Já existe o processo desde o momento que a petição inicial é protocolada. Ele pode ser extinto sem resolução de mérito, com indeferimento da petição inicial, aquilo que a gente havia falado agora há pouco sobre os requisitos que a petição inicial precisa ter para que o juízo possa apreciar e possa ordenar lá o CITES para trazer o réu a essa relação jurídico-processual. Quanto ao réu, apenas a citação válida induz os efeitos do artigo 240, que são litispendência, tornar a coisa litigiosa, constituir em mora o devedor. Tem lá nas hipóteses, um pouco mais abaixo nos parágrafos, falar sobre interrupção do prazo prescricional. Então, esses efeitos do artigo 240, que são importantíssimos, que alteram praticamente a relação jurídica existente, esses efeitos só são produzidos com a citação válida do réu. Tá aí a importância de saber quando a ação é proposta, para saber que a ação já existe a partir dali, mas ela ainda precisa da presença do réu, do seu terceiro sujeito, para que possa produzir esses efeitos lá do artigo 240, ok? Tem um caso especial que é a formação do processo nos juizados especiais. Está no artigo 14 da Lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais. Porque lá no artigo 14, se vocês forem dar uma olhada, aconselho quem tiver curiosidade de dar uma olhada, não precisa estudar profundamente, mas leiam esse artigo 14, verifica-se que, até retrocedendo um pouco mais, é direito de todos buscar a jurisdição do Estado na figura do Poder Judiciário. E é direito de todos poder fazer isso, só que, via de regra, a capacidade postulatória, a capacidade de postular em juízo, pertence exclusivamente aos advogados. A lei dos juizados especiais permite exceções a esse ditame, porque você tem, em causas de menor complexidade, com menores valores, até 40 salários mínimos para poder ingressar num juizado especial e até 20 salários mínimos para você poder atuar sem um advogado, existem hipóteses de você não precisar constituir um advogado e você poder litigar nesse rito dos juizados especiais. Nesses casos, não há a necessidade de uma petição inicial. Você pode, inclusive, chegar na secretaria do juizado especial e relatar o que aconteceu, a causa que está te levando ali. E o resultado disso é que você vai ter um processo iniciado sem uma petição inicial. Aparentemente violaria o 312, mas não viola, porque já existe uma especificidade maior tratada lá no artigo 14 da Lei 9.099, de 95, que torna isso possível, que permite que, inclusive pode ser oralmente, não precisa nem ser escrito, não precisa levar um documento lá, você pode chegar lá, falar pro serventuário que te atender e você explicar a situação que está acontecendo e você vai dar início a um processo sem ter propriamente uma petição inicial, sem ter um advogado constituído, nada disso. Então, é um caso especial em que você tem o início de um processo sem propriamente a petição inicial. Pois bem, formado o processo,
veremos adiante as chamadas crises processuais, que podem suspender esse processo, ok?